Olha lá, começou. Espera só chegar alguém. Uhum. Quantas pessoas vão chegando? É. A gente não teve tempo de divulgar muito, porque ficou em cima da hora, mas não tem problema. Depois as pessoas vão acessando e vão vendo o que a gente vai deixar de conteúdo aí para eles. Eu pergunto assim, se Fala. você está me ouvindo bem. A internet deu um show aqui em casa. Tá ruim, né? Okay. Agora cedo tá ruim a internet. Eu acho que dá para esperar pelo menos até 5 minutinhos, né? Não tem problema. Não. Então, tá falhando, né? Mas é o sinal. Acho que é. Deixa eu ver se Tá a minha... mesmo. Olha lá. Entrou uma primeira pessoa, que bom. Então vamos começar. A gente já tem audiência. Bom dia, pessoal. Mais um domingo aqui para discutir um tema tão relevante. Mais uma vez, a gente se reúne com pessoas de muito peso. Tá ouvindo, Bartolina? Tá ouvindo? Eu acho que o seu sinal está cortando. Sim, tô ouvindo. Sim. A gente se reúne com pessoas de muito peso. E hoje a gente tem aqui... Eu estou ouvindo, tá? Eu estou ouvindo, tá bem? É do movimento TES. Eu queria que ela depois explicasse para os nossos espectadores o que é o movimento TES. E hoje é um papo aberto sobre o momento atual que nós estamos vivendo, principalmente em relação no combate ao racismo, falar enquanto mulheres negras, enquanto lideranças de movimento. Eu sou Estela D'Alessio, já estou aqui no canal há algum tempo, o pessoal me conhece, nós fizemos lives com os indígenas, com os professores, discutimos sobre mulheres, e hoje a gente vai falar sobre os movimentos negros. Eu sou ativista de movimentos sociais e de causas sociais e direitos humanos. Bartolina, seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua disponibilidade em estar participando com a gente. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o movimento TES. Bom dia, é uma alegria estar aqui, aceitar o seu convite para estar aqui. Isso nos revigora e, nesse momento, é importante a gente conversar com diferentes públicos, porque é um momento que nós estamos vivendo um pouco isolamento e o diálogo, ele é extremamente importante. Bom, eu sou professora Lina, professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, agora professora sênior, né, então já aposentada, mas continuo na ativa, trabalhando no curso mestrado profissional em educação. Ainda tenho muitos orientandos, orientandas. Essa semana nós tivemos 2 defesas super boas de trabalhos, né? Uma que discute a questão étnico-racial, e a outra que estuda justamente o Escola Sem Partido, que
teve aí a inconstitucionalidade declarada nos últimos dias, né? Então, essa foi a defesa nesses últimos dias das minhas orientandas. E sou presidenta do Grupo TES, Trabalhos e Estudo de Zumbi. O Grupo TES é um grupo do movimento negro, né? É o primeiro grupo de Mato Grosso do Sul a ser organizado aqui, e nós temos 35 anos de militância no TES, né? Então, eu diria que o movimento negro, de qualquer outra filiação, em determinado momento passou pelo TES. Então, assim, que a gente prepara também os grupos, contribui com outros grupos, na questão de fortalecer, para que a gente possa ter mais parceiros no combate ao racismo, no combate ao preconceito, né? Então, nós somos um grupo grande, temos, assim, hoje, determinados associados, que às vezes ficam mais na retaguarda, que são os associados fundadores, né? Temos muitos associados fundadores, que ainda estão na luta, outros já foram para um outro plano, mas temos pessoas históricas do movimento negro que fazem esse dia a dia. E temos pessoas novas, né? Que é muito bacana, estão sempre aí abertos, a gente aglutinando principalmente a juventude nesse momento em que a reivindicação por novos espaços de militância estão sempre assim. Então, o Grupo TES tem feito, né, o processo de militância nos seus 365 dias do ano. Então, muitas vezes as pessoas têm falado assim, mas o Grupo TES não vai fazer nada, não vai fazer grandes coisas nesse momento. Aí a gente fala, olha, a nossa luta é diária, né? Ela sempre está aí, né? A gente sempre está em convívio com os absurdos pelos quais a população negra convive, infelizmente, a violência, né? Então, a nossa luta tem se mantido durante esse tempo. E, assim, a gente tem algumas coordenações regionais também. Nós temos 2 coordenações regionais, que são as mais antigas, que é aqui da UANA e Três Lagoas, certo? E aí nós temos coordenações surgidas nos últimos 2 anos, que é Corumbá, Dourados, Ivinhema, né, Nova Andradina. Então, as pessoas ligadas ao TES que estão assim, elas têm feito essa coordenação e que tem sido muito bacana, repercutindo. Em determinado momento nós estamos lá, outros momentos eles estão aqui, nos fortalecendo e fazendo debate. Então, muito obrigada pelo convite. Ai, que bacana. Eu fico muito feliz em saber que tem pessoas se mobilizando, que está crescendo o movimento, principalmente relacionado ao personagem Zumbi, que é um personagem de luta na nossa história, né? Que é um ícone de referência para nós negros e negras. E então, quanto mais isso se ampliar, quanto mais for normal, né? O interessante é que esse assunto seja normalizado entre as pessoas e que não venha apenas assim como um combate, como uma briga, que a gente tenha sempre que lutar, mas que isso possa ser discutido nas escolas, nas igrejas, porque eu acredito que o combate ao racismo ele tem que vir desde a educação, assim como eu acho que ciências econômicas também deveria ser ensinado às crianças nas escolas, sobre orçamento doméstico. Eu acho que são assuntos que estão intrínsecos nas nossas vidas e a gente, em dado momento, tem que enfrentar isso. Então, o ideal é que nós tivéssemos preparo para esse enfrentamento, né? Porque, de repente, a criança negra, ela se depara com um racismo e ela não sabe muito como agir, porque ela pensa assim, poxa vida, dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, eu sou amada, eu sou linda, meu cabelo é bonito, e quando ela vem para o mundo exterior e se depara com o racismo, ela às vezes fica muito
desarmada, né? Porque ela falou, o que está acontecendo? Era tudo bom lá em casa, tudo bom, eu, os meus irmãos, a gente convive, a gente briga por bolacha, a gente briga pelo controle de televisão, mas brigar por causa de cor, para mim, é uma novidade. Então, essa educação, ela tem que vir desde a escola, não só para munir, né, as nossas crianças negras, mas também para elas poderem se impor, para poder ter o respeito de todo mundo, porque eu estou falando sobre criança porque a gente fica mais fragilizado quando é pequena, não entende muito, né, professora? E esse momento que a gente está vivendo, grandes protestos ao redor do mundo, lá nos Estados Unidos, aqui no Recife, com a morte do menino Miguel, a gente percebe que agora está muito mais em pauta, né? Pessoas brancas lutando por direitos negros, porque não é todo branco que é racista, né? Eu conheço muitas pessoas que têm excelentes convívios, confiam, trabalham junto, admiram. Professora Lina, acho que ela caiu, mas eu vou. Ela caiu. Oi. Sumiu um pouco. E certa vez. Sumiu um pouco, eu caí, mas. Eu vou tentar conectar pelo computador, porque eu acho que. Ou melhor, pelo celular, tá? Porque eu acho que o computador está meio instável. Tá bom. Eu vou dando prosseguimento, então, aqui a fala, tá? Certa vez, Tá. eu ouvi uma frase que não é difícil, eu acredito que muitas pessoas já ouviram essa frase, que nem todo negro é ladrão, mas que todo ladrão é negro. Gente, isso é uma generalização absurda, porque a gente não só percebe que existem, tanto na política quanto no tráfico, pessoas brancas, dos olhos claros, sendo acusadas, sendo condenadas, e então quer dizer que a cor da pele ela não vai definir a sua índole, muito pelo contrário, né? A gente tem na nossa formação de personalidade muitos traços, deixa eu colocar aqui, muitos traços na nossa linguagem, no nosso cardápio, a gente tem essa influência negra e somos gratos por isso, né? Eu me coloco sempre como negra, embora eu não encontre maquiagem para minha cor de pele. Eu fico cinza, viu, gente? Quando eu vou me maquiar, eu acabo ficando cinza, porque o mercado agora que está abrindo os olhos para essa população negra. Pode falar, professora. Bom, eu perdi parte da sua fala, Estela, mas eu vou falar um pouco a atuação do Grupo TES, né? Então, uma das características do Grupo TES é atuar através da educação, certo? O Grupo TES, há muitos anos, tem desenvolvido programas e projetos educacionais que vão desde curso preparatório, nós temos o primeiro curso preparatório para vestibular de pessoas negras, né, que a gente elaborou, é o curso pré-vestibular Milton Santos. Então, a gente conseguiu fazer esse curso, eu não sei transformar ele em tela cheia, tá meio devagar, mas tá bom. Então, assim, a gente tem o primeiro curso pré-vestibular, Milton Santos, no qual a gente eram 80% de pessoas negras, 10% pessoas indígenas, 5% deficientes físicos e 5% brancos, né? Então, assim, o Grupo TES sempre atuou através da educação. Primeiro, preparando para o vestibular, né? E nós também temos o primeiro curso destinado à formação de professores,
destinado à formação de professores. E esse curso surgiu a partir de uma situação concreta em que uma escola privada foi visitar uma escola pública num ambiente negro, numa comunidade negra, e aí, tanto a professora quanto os alunos, eles fizeram um ato de discriminação contra a escola, contra os alunos, né? Uma situação, às vezes, até corriqueira, que a escola foi, conversou com os alunos, eles conversaram, e daí, na hora do lanche, a professora retirou seus alunos, foram lanchar num canto, em separado dos demais alunos, né? Seria a hora da confraternização, seria o momento da confraternização. Então, isso causou um constrangimento muito grande nos alunos que recebiam essa escola, e a professora também ficou extremamente chateada. Procurou o Grupo TES, fez a sua solicitação, exigindo que a escola fosse punida, que a gente fizesse uma denúncia por parte da escola. Porém, o Grupo TES entendeu que o ideal seria que a gente propiciasse um curso de formação, né? E a gente propôs um curso de formação para a escola que fez a discriminação, e isso foi muito bom. Então, surgiu assim o nosso primeiro curso de formação destinado aos professores, né? E de lá para cá, a gente tem fortalecido essa coisa da formação. Fizemos também curso preparatório para mestrado e doutorado para as pessoas negras, né, que quisessem entrar no mestrado e doutorado, porque uma das grandes dificuldades para entrar no mestrado é a questão da escrita, do seu projeto de pesquisa, tudo. Então, o Grupo T, juntamente com a Fundação FOR, elaborou esse curso, né, e a partir daí, hoje nós vemos que o curso embrionário, pensado pelo Grupo TES, eles estão nas universidades, né? Por exemplo, aqui na UEMS tem um curso preparatório, na UCDB, nas outras universidades, que é exatamente aquele primeiro curso que o Grupo TES elaborou. Porque nós acreditamos que é através da educação, né, que a gente vai elaborando e preparando também os jovens, as pessoas para participar. Além disso, por exemplo, um dos sócios fundadores do Grupo TES, que à época era deputado federal, Eurídio Benhur Ferreira, foi o autor da Lei 10.639, que inclui o currículo da história da África, né, e dos afros brasileiros no currículo da escola oficial. Né? Ou seja, que a gente está sempre pensando nessa perspectiva de mudar a realidade. Então, essa foi a nossa abordagem. Então, a gente tem feito de uma forma constante isso. E o nosso último curso preparatório não, mas de formação, foi aqui no mês de novembro, né, com o Novembro Negro, e aí com os movimentos sociais, os movimentos negros, a gente conseguiu reunir os movimentos negros todos para pensar numa perspectiva de intervenção para esse momento. Ai, que bom! Que legal! Olha só, chegou a Romilda aqui para participar da nossa live. A Romilda é do Fórum Permanente de Combate ao Racismo, não, dos Movimentos Negros do Mato Grosso do Sul. Romilda, bom dia, seja muito bem-vinda. Olha, você é bem linda, hein? Gente, obrigada. Pensa numa live de mulher bonita. Maravilhosa. Só vou dar uma instruçãozinha. Para não ficar picando a nossa voz, quando a companheira estiver falando, a gente muta o microfone, tá bom? Eu vou mutar o meu. Romilda, se apresenta, e eu e a professora Lina já nos apresentamos.
E a gente queria saber quem é você, o que você faz, qual a sua contribuição para o nosso movimento negro. E eu sou Estela, a professora Lina está em segundo aí na tela, e a gente quer te ouvir, amiga. Romilda, abre o seu microfone. Bom dia. Primeiramente, dizer que é um prazer estar com vocês aqui nessa live e também dizer que falar sobre discriminação racial, sobre esse contexto tão atual, né, esse tema tão atual no nosso mundo, é muito importante, em especial para a comunidade de Três Lagoas, né? Porque eu tenho um carinho muito especial por Três Lagoas, não só pelas pessoas que já militam conosco, mas também pela comunidade imigrante. Meu nome é Romilda Pisani, atualmente na coordenação do Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul. Eu sei que a descrição do nome aí está comunidades quilombolas, mas é porque em uma outra atividade eu coloquei e agora eu cheguei meio que correndo e não deu tempo para mudar a descrição, mas me chamo Romilda Pisani, estou na coordenação do Fórum, também sou integrante do Grupo TES, Trabalho e Estudo Zumbi, do qual a companheira Bartolina Ramalho é presidenta, e militamos no movimento negro já há alguns anos. A princípio é isso. Também faço parte da CONEM, que é a Coordenação Nacional das Entidades do Movimento Negro, das Entidades Negras, do Teatral Grupo de Risco, ou seria a arte, né? A arte, ela é o tripé dessa sociedade. Cabe os governantes entenderem isso e contribuir para que isso, de fato, aconteça. Mas é isso, é um prazer e espero poder colaborar. Como a professora Lina estava falando, e a Romilda complementou muito bem, a arte e a educação, principalmente nas escolas públicas, ela tem sido instrumento de empoderamento da nossa raça, né? E lembrando que isso faz parte da nossa criação, do nosso aprendizado, assim como vou citar um termo, né? As professoras aí, quem tem mais propriedade do movimento para falar, quando se diz macumbeiro, né? Que hoje a gente ouve, já liga isso a uma pessoa que tem tendências, né, espirituais, e macumbeiro, na verdade, é um tocador da macumba, que são dois pauzinhos, né? Quem puder aí dar uma introdução sobre esse assunto. Então, quando se fala no sentido pejorativo, não se entende o verdadeiro sentido da palavra, que isso faz parte da nossa história e que muitas vezes eram para as mulheres negras fugirem, né? Então, o macumbeiro tocava os pauzinhos lá e que era para elas fugirem dos seus senhores, enfim, se vocês puderem falar sobre essa linguagem, né, que muitas outras, umas pejorativas, outras nem tanto, né, outras que as pessoas simplesmente não entendem o que significa, mas introduzido na nossa linguagem, na nossa arte, o que a gente pode estar falando para as pessoas entenderem que isso realmente faz parte da nossa formação enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Primeiro pode falar a professora Bartolina. Bom, Estela, eu vejo assim que esse termo, né, assim como inúmeros outros termos que nós temos no Brasil, ele está carregado de preconceito, né? E aí o preconceito vem com relação à religião de matriz africana, certo? Por exemplo, nos terreiros se toca o tambor, né? Nos terreiros é isso, então, ou seja, perde totalmente a origem da história e só vem carregado do preconceito. As religiões de matriz africana,
ainda é a que carrega o maior número de preconceito nos dias de hoje. E aí não é só com relação ao termo, né, eu diria, não é só com relação à macumba, é com relação ao vestuário, por exemplo, se você se veste de branco na sexta-feira, né, então você é a macumbeira. Se uma pessoa sai com a sua roupa, com a sua vestimenta religiosa na rua, ela é alvo de preconceito e de discriminação. Os olhares são atravessados, certo? Se uma criança vai com o seu turbante para a escola, com o seu período de resguardo para a escola, isso também na escola é alvo de piadinhas e de preconceito dentre os colegas. Então, o que nós observamos é que o termo, né, macumba, ele vem carregado de preconceito, de discriminação, assim como o morena, né? O mulata. O mulata é um termo totalmente preconceituoso e vem no sentido de não nos valorizarmos enquanto raça negra, certo? Assim como a questão da macumba. Ou seja, toda macumba é prejudicial. Pois não? O mulato ainda é pior, né, professora? O mulato ainda vem com apelo sexual, né? Aquela mulata, né? E isso não só nos entristece, nos chateia, como assim nos rotula, né? Porque a mulher, ela fica já preocupada quando está sendo de mulata, disso partir para um assédio, e é muito complicado para a gente enquanto mulher. Desculpa, Romilda, você ia falar, me perdoa. E vem de mula, né, também, vem de mula, vem de preconceito, a questão do sexo, a questão de nos tirar da raça. Em vez de colocar a mulher negra, é a mulher mulata, é a mulher negra, nós queremos ser reconhecida como mulher negra. Diga, Romildo. Fala, Romilda, pode falar. Ah, Romilda, pode falar. O microfone dela está mutado. Eu só estou ainda me adaptando com esse ligar e desligar o microfone. É quando a companheira Bartô traz todas essas denominações pejorativas em relação à nossa população negra, que infelizmente ainda insiste nos dias de hoje, eu só venho aqui confirmar o que ela disse e o que a sociedade negra sente, né? Que é essa discriminação. A população das religiões de matrizes africanas, ela é uma população que, infelizmente, também a sociedade discrimina e a trata com invisibilidade. Exemplo nítido em relação a isso, quando ouvimos falar de qualquer coisa negativa em relação aos povos das religiões de matrizes africanas, você imediatamente vem na sua cabeça que o pai de santo é negro, quando na verdade ele nem é. Mas fazem essa relação, até porque é uma das religiões das culturas de matrizes africanas. Mas com isso eu quero dizer que tudo que está vinculado à população negra é de forma pejorativa, desde o seu vestimento, desde as suas crenças, ou seria, desde o processo da escravidão, né? Trouxeram os nossos ancestrais para cá e tentaram tirar deles a sua fé, a sua crença, tentaram tirar deles o seu nome, dando a eles o Silva, o Souza, e nós sabemos o porquê disso. Isso é a discriminação que ainda acontece até os dias de hoje. É o fato de não poder usar a sua vestimenta, é o fato de não poder ir para a escola, a pessoa, principalmente as crianças, nós temos N casos de crianças que são adeptas às religiões de matrizes africanas e que não podem ir com seus vestimentos no seu período de preceito, porque, na sua maioria, os profissionais de educação não aceitam isso e não trabalham isso em sala de aula. A comunidade das religiões de matrizes africanas, elas merecem respeito, assim como qualquer outras religiões. E nesse período da pandemia, existe
uma observação. A transmissão da Romilda está cortando, o microfone dela ainda está mutado. Clica aí, Romilda. Aí, clica aí. Ela vai voltar. Deve ser algum probleminha de transmissão lá. E realmente a gente percebe, é o que eu estava falando agora, professora Lina, que as escolas, as igrejas, Voltou. elas. Voltou. Posso só. Voltou? Posso só um minutinho. Tá bom. Voltou. Por favor, conclua a sua fala. Só mesmo para Eu não estou ouvindo a Romilda. Na verdade, eu acho que é um probleminha do microfone, viu, Romilda? Acho que é um problema de transmissão. À medida que eu ver que você está se movimentando normalmente, eu abro o microfone e você continua. Acho que agora tá bom, né? Será que a gente consegue ouvi-la? Está fechado o microfone da Romilda. Vamos lá, vamos falando aqui então, professora Lina, sobre mais termos que são usados aí, já que a Romilda daqui a pouquinho volta, deve estar com um probleminha de transmissão. Por exemplo, o criado mudo, ele também, né, vem impregnado de preconceito. Outras palavras que a senhora pode aí nos colocar, que as pessoas proferem, as pessoas falam e nem Dona Marci, conta. obrigada, desculpa, tá? Imagina! Isso é uma conversa aberta justamente para a gente... Eu comecei a terminar, Dona Marci. Agora a gente vem, amiga. Eu só estou te posicionando para você saber o que está acontecendo, tá? Agora eu acho que a sua câmera pode estar fechada. Imagina, que isso? Está. Bom, desculpa essa interferência aí. Eu vou pedir para vocês darem continuidade logo aqui, vindo. Aí eu vou tentar me organizar aqui em relação a isso, a essa transmissão, tá ok? Tá, mas a gente agradece a sua participação, viu? Se você conseguir voltar ainda nessa live, a gente vai estar aqui te esperando, tá, Romilda? Então, professora, a gente estava falando sobre esse termo. Sobre os termos, né? Sobre os termos. E aí você dizendo, além do macumba, além da mulata, que é um termo que rebaixa a nossa estima de uma forma, infelizmente, de uma forma que a gente não tem como se retratar enquanto mulher, enquanto pessoa ali. Né, chamar de você de mulata é muito humilhante, é um termo que tira totalmente a nossa estima, né, e que ninguém quer ser considerada uma mulata, né, primeiro que nos remete ao termo de mula, o segundo que nos remete à mulher boa de sexo, uma imagem construída nos últimos anos aí, depois dos anos 70, 80, que eu penso que nos deixa muito vulneráveis. Aí você falando dos termos, tem dois termos que a gente utiliza no dia a dia e às vezes a gente não quer ofender ninguém, não queremos colocar ninguém embaixo, para baixo,
mas a gente coloca, ele veio denegrir a minha imagem. Você já ouviu falar isso? Denegrir a minha imagem. Olha que termo que é utilizado no vocabulário da língua portuguesa, que as pessoas utilizam dessa, na justificativa de alguma ação, né? Ou seja, tudo que é denegrir, que é negro, não é bom. Então, olha como que ela vai profundo, um termo que profundo, que vem nos trazendo para uma questão muito complicada, né? Porque denegrir o que é negro, ou seja, o que é negro não é bom, o que é preto não é bom, certo? Então, por exemplo, esses são os termos que são colocados na língua portuguesa e que as pessoas utilizam assim, analisando qualquer outra coisa, falando às vezes de coisas importantes, mas que já estão no subconsciente das pessoas. Ou então, outro termo que o movimento negro sempre se pega é eu venho esclarecer. Tudo que é bom, a gente precisa clarear, né? Tudo que é bom, a gente precisa clarear. Eu estava prestando atenção na fala da Romilda, e aí a Romilda é uma pessoa extremamente atenta ao vocabulário das pessoas, que ela disse assim, olha, a gente precisa deixar nítido, ou deixar explícito, né, o nosso pensamento, o que isso representa. A gente não precisa deixar claro, né, sempre claro tudo, a gente precisa deixar explícito. Existem outras palavras da língua portuguesa que não reafirmam o preconceito e que nos dão a liberdade de expressão de uma forma muito competente, de uma forma bem competente. Então, eu só queria dizer essas duas palavras, que são duas palavras fortes e que estão no vocabulário das pessoas, que elas sequer estão pensando em discriminar alguém, você entendeu? Mas estão incorporadas. E que aí a gente tem que tomar o cuidado para também não reforçar o preconceito que vem através da afirmação dessas palavras, né? Através da repetição dessas palavras, sem que possamos refletir o que elas reafirmam na sociedade. E tudo isso que a gente disse, a questão da macumba, a questão da mulata, do denegrir, esclarecer, elas vão se juntando num aspecto que é a questão da subjetividade da pessoa negra. Aí, muitas vezes, as pessoas... É comum a gente observar que as pessoas falam assim, olha, mas a própria pessoa negra se discrimina. Quando você fala morena, não quer ser chamada de morena. Se você fala mulata, para algumas pessoas, mulata é sinônimo de beleza, então a pessoa não quer. Por quê? São termos que não revelam a nossa identidade. São termos que batem fundo lá naquela subjetividade daquela pessoa que foi discriminada já desde os primeiros dias de vida. Ou melhor, antes do primeiro dia de vida. O que acontece com a questão da mulher na sala de parto? O que acontece com a mulher na sala de parto? Ela é a mais discriminada. O relato das pessoas é muito sério. Ou seja, até antes do nascimento da pessoa negra já sofre esse tipo de violência que vem falando. Então, esses termos, eles reafirmam essa coisa do preconceito. E a mortalidade materna, ela é muito mais ampla em mulheres negras, né? A violência na obstétrica, né? Que a gente fez até uma live recente, quando a mulher é negra, quando ela... E até queria perguntar uma coisa, professora Lina. Ultimamente, eu tenho usado nas minhas falas que eu sou uma mulher preta. Porque o negro, ele já vem carregado deste preconceito, e eu queria perguntar para a senhora como que isso está sendo tratado no ambiente acadêmico, já que a senhora é professora, seriam cotas para negros, pretos. Eu me considero preta, porque eu sou da cor preta, né? Então, na verdade, não sou preta, eu sou marrom.
Não é verdade? A gente tem uma variedade de cores, né? A gente tem uma variedade de cores nas nossas peles, né? E tonalidades. E eu queria saber qual que é o termo certo da gente se colocar. Eu estou disputando uma cota para a pessoa negra, para a pessoa preta. Qual que está sendo mais usual e qual seria o correto? São cotas para negros. Tá? Porque, olha só, vamos falar um pouquinho sobre esse termo, o que é negro, né? O termo negro é cotas raciais, né? Então, cotas raciais. Então, a partir do estudo da ciência, a gente já tem consagrado e patenteado que a raça é uma só, a raça humana, certo? Então, por exemplo, raça, quando a gente fala, não, eu faço o meu estudo na questão de raça, é um termo político que foi construído historicamente, esse termo de raça, raça negra, é um termo construído, né? Étnico-racial. E aí, a negritude vem em volta com essa coisa de que raça, né? Ou então estudos étnico-raciais. E aí o movimento negro tem, de uma forma muito reafirmada, que a questão da raça, da negritude, o negro é um termo político construído socialmente para reafirmar toda essa nossa população no Brasil, que é de o preto com muita pigmentação, né? Para você ver, aqui nós estávamos em 3 mulheres, cada uma de um jeito, todas negras, certo? Todas negras. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem essa variedade muito grande de tonalidade e de pigmentação. Então, a gente diz que nós somos negros. Muitas vezes, ou então uma mulher preta, eu sou uma mulher preta, eu sou um homem preto, né? Mas, politicamente, a gente reafirma na questão da negritude. A negritude esse é um termo político, que eu me refiro a ele, né, para abranger todo aquele universo de pessoas com diferentes pigmentações. Então, sou um povo preto, certo? Povo negro. E aí, isso está patenteado e a gente tem essa denominação. É óbvio que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, a questão da negritude, a gente não tem aquela marca a partir da hereditariedade, né? Porque nos Estados Unidos, o negro casa-se com negro, né? Não tem. Se casou com branco, ele também é negro, né? Por quê? Porque se os genitores são negros, ele permanece negro. Às vezes um termo que aqui no Brasil não é reafirmado dessa forma. Então, esse é um termo que a gente tem buscado ao longo do movimento negro. Eu sei que tem algumas novas interpretações com relação a isso, né? E uma das pessoas que colocou na mídia esse debate foi o Babu, do Big Brother Brasil, e aí a gente tem discutido um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, para eu dizer que eu sou uma mulher preta, isso para mim não é a realidade, você entendeu? Agora, quando eu digo que é a pessoa negra, eu carrego as interpretações políticas e as interpretações históricas colocado ao longo dessa nossa história brasileira. Enquanto que o preto, para mim, ele fica mais no campo da singularidade, parece-me, né? E enquanto que o negro vem com a questão do reforço e da denominação e a reafirmação política com direitos, carregados de direitos e tudo mais. E as características, né, professora? Porque também essa questão, ela vem de uma autodeclaração. Eu me declaro negra, né, mas dá para vocês verem aqui, ó, meu narizinho.
meu cabelo, mas existem pessoas da pele mais escura que eu e são descendentes indígenas. Então, a autodeclaração da pessoa negra, eu me considero negra e tenho orgulho disso, quero continuar sendo negra, nada para que me desabone, eu me considero uma pessoa tão capaz como qualquer uma outra. A única diferença é que eu tenho esse discernimento, eu consigo entender o que são essas etnias, né, o que são essas raças, e isso não me desqualifica em nada, eu tenho certeza que vocês também concordam comigo. Romilda, você voltou, Romilda! A gente vai conseguir te ouvir? Porque a professora Lina estava falando sobre os termos e falou que você falaria disso com muita propriedade. Falamos sobre esclarecer e sobre denegrir. Você tem mais termos aí que às vezes as pessoas podem proferir palavras sem ter a consciência de que estão usando um termo pejorativo que ofende, carregado de preconceito. Então, se você puder contribuir nessa fala. Desmuta seu microfone, Romilda. Não está conseguindo? Não? Aí. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Bom, o que nós temos são as naturalizações dessas expressões, né? E existem diversas expressões que fazem com que as pessoas naturalizam e trazem isso para o dia a dia de forma muito normal. Seria, eu vou te colocar na minha lista negra, gato preto, são expressões que nós ouvimos isso nos soa tão natural, mas quando você vai aprofundar a reflexão em relação a isso, o que isso quer dizer mesmo? E nós, enquanto sociedade, nós temos que estar atentos para poder contribuir com que isso diminua, porque essas expressões, ela nada mais é do que uma forma de se falar da população negra de forma pejorativa, de se referenciar a tudo que está relacionado ao negro de forma pejorativa. E nós sabemos que essa política, e aí quando a professora Bartô traz a fala de que politicamente a palavra negro, ela é importante para nós afrodescendentes brasileiros, ela é sim, porque nós estamos falando de uma cultura capitalista, nós estamos falando de uma cultura aonde nitidamente fez com que a população negra durante todos esses séculos vivesse em um lugar de subalternidade. E usar a expressão negro é uma afirmação, embora que durante todos esses anos existam aí denominações usadas e relacionadas à população negra de forma pejorativa. Então, quando eu vou te colocar na minha lista negra, eu estou querendo dizer o quê? Quando eu digo que a segunda-feira é segunda de preto, eu estou dizendo o quê? Quando eu digo que o gato preto na sexta-feira 13 dá azar, eu estou dizendo que eu estou reafirmando que tudo que está relacionado à população negra, ela é algo ruim. Tudo que está relacionado à população negra é algo que não vale a pena, que não compensa. E nós sabemos que isso não é verdade, porque somos capazes de muitas coisas que nós sabemos que essa sociedade, essa cultura, ela insiste em nos tornar invisível.
Então, esses termos, eles são usados para que nós, ainda nos dias de hoje, nós não tenhamos a nossa apropriação. E estamos falando de grande parte da sociedade brasileira que está a par ou que não tem o acesso às informações sobre os seus direitos, embora tenham consciência e estão a par de que ser negro faz parte da sua descendência e que tem sim que se orgulhar a isso. Só que os mecanismos usados para a negação disso durante todo o tempo, a todo momento, é tão forte que faz com que a maioria, infelizmente, dessa população não se sinta com propriedade para vir para a linha de frente de combate a isso. Muito bem. Às vezes a gente também ouve, né? Eu falei, não sei se você ouviu, as pessoas quando vão falar que a situação tá ruim, falam, ixi, a coisa tá preta, né? Isso também é um termo que a gente usa naturalmente e que também tem preconceito. Mas eu queria falar aqui sobre esse momento atual de violência contra os negros, que a gente percebe que tem um racismo velado, né, nessa questão. O que o Grupo TES está se mobilizando para poder passar a sua mensagem, e nos fóruns também, Romilda, o que isso vai impactar sobre o trabalho de vocês, porque eu creio que agora vai começar um movimento não só de combate ao racismo, mas isso vai se estender porque as pessoas estão tendo consciência de que cada vez mais o povo tem voz, os protestos dão resultado, isso vai ser aplicado na proteção dos animais, na proteção dos idosos, das crianças, da violência doméstica. Eu creio que assim como a gente tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, em breve a gente vai ter algumas pautas comemorativas aí em relação a esses protestos e também pedir que nós vocês... Nós temos o Novembro Negro. O do Ministério da Saúde é Novembro Azul. O Novembro Negro é do TES ou ele já é institucionalizado? É do Movimento Negro, do Movimento Negro. É o mês da consciência negra. Agora isso vai se exteriorizar para todas as camadas da sociedade. Eu acredito que isso é um ponto muito positivo, já que muitas pessoas estão se mobilizando na verdade, precisa acontecer tragédias para que a gente seja tocado, né, emocionalmente. Mas isso vem acontecendo desde a época da escravidão, né? E a gente não pode se pautar somente no combate, somente se colocar numa situação de vítima, porque senão a gente vai ficar falando disso para sempre, e assim como as palavras pejorativas foram naturalizadas na nossa língua, a gente tem que naturalizar o combate ao racismo, que a gente tem que viver eles todos os dias. Então, o movimento TES deve, de certo, deve se posicionar em relação a esse momento da atualidade, do segurança americano, que foi assassinado por asfixia por um policial branco, assim como o menino Miguel, que foi por um descuido, né, da patroa branca também, foi terrivelmente, sofreu um acidente ali, a gente sabe de toda a mobilização no Brasil e no mundo em relação a isso. Quais são, professora, as ações que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia para a gente combater isso todos os dias? E o que o movimento TES tem de importante nesse período aí dessas fatalidades que aconteceram? Estela, em primeiro lugar, eu acho que é a empatia, né? A empatia é um sentimento que a gente tem que ter, no sentido de não discriminar, estarmos abertos, né, às pessoas que
são diferentes de nós, né? A diferença. Eu acho que esse é o primeiro pensamento. Só que, por exemplo, quando a gente pensa nessa diferença da negritude, nós somos mais de 50% da população. Então, esse diferente é o normal, não é o diferente, não, né? Então, é o diferente, é o que nós temos aí. E aí, pensar nessas questões, né, que a empatia, ela faz com que você se desarme, né, você esteja aberto a aprender com o outro, a saber o que o outro pensa e a respeitar o outro, essencialmente isso, respeito. Né? Respeito à pessoa negra, respeito ao travesti, respeito à comunidade LGBT+, aí eu penso que isso é importante, né? Respeito às diferentes formas de religião, a religião de matriz africana é uma religião, assim como as demais. Então, eu penso que tudo se baliza através do respeito e dessa empatia que nós temos que ter para com o outro. Né? Então, acho que esse é o sentido de estarmos aqui, certo? E aí o Grupo TES, ele vem reafirmando o seu compromisso com todas essas lutas históricas de fim ao preconceito, fim ao combate ao racismo, né? E o racismo, ele é muito forte na nossa sociedade, ele se faz presente, né? E aí a gente não pode se calar. Eu penso que esse é um movimento muito forte. O Grupo TES ontem esteve no movimento aqui de Campo Grande, de fim de combate ao racismo, que muitos ficaram, não, nós estamos em pandemia. Mas, infelizmente, nós chegamos no nível de violência tal que só as redes sociais não dão conta mais de dizer o quanto nós estamos indignados. Nós estivemos no evento de ontem, somando aos coletivos de jovens, sabe? Um coletivo de jovens que chamou o evento, foi muito bom na minha avaliação, né? Respeitando, fazendo todo o respeito da distância, uso de máscara, uso de luvas, álcool em gel, para que evitemos também a pandemia, que é uma das causas que já mostrou os dados estatísticos, a pandemia vem, o número maior de pessoas negras que estão sendo mortas a partir da Covid-19 também nos atinge de frente, tá? Nos atinge de forma violenta. Por quê? Porque o povo negro é que está excluído dos bens, dos programas de saúde, dos bens de acesso. Então, e geralmente o povo negro, pelo todo o histórico que ele tem, a última coisa que ele procura é o sistema de saúde. E esse sistema de saúde realmente não nos atende, né? Então, o número de mortos, a partir dos dados estatísticos, está a maioria, mais uma vez, dentre a população negra. Então, penso que esse momento de violência que nós temos vivido, ele não é por acaso, né? A violência, ela tem se registrado, só que nós estamos no momento de um governo de extrema-direita, um governo fascista. Isso tem feito com que as pessoas se tornem muito mais indignadas ainda e que, por pessoas negras, a maioria das pessoas negras estarem morrendo nessa crise da Covid-19, o governo não tem tomado nenhuma ação no sentido de frear, de abaixar essa curva do aumento da doença. Então, isso é violência muito maior, né? Isso é violência, tal como que a gente registrou com o menino Miguel, com o menino João Pedro, crianças nossas, a menina Ágata, que estão sendo mortas pelo Estado. E aí o número da Covid-19 também é um número morto pelo Estado, porque se o Estado quisesse, diferentemente de nosso país, não vamos dizer que a gente vai se comparar com a Europa, mas nós temos aqui o nosso país vizinho, o Paraguai, que controlou essa curva, né? Ou seja, a ação de um Estado forte, Argentina, Paraguai, Argentina, realidades que se assemelham a nós, e que teve uma mão forte e que poupou
os seus cidadãos dessa morte precoce que nós estamos observando no Brasil. Então, isso é violência contra a população negra. O aumento da Covid-19, a morte pela Covid-19, a omissão do Estado soma-se a mais um ato violento contra a população negra. A gente não pode ter isso, dizer que é outra coisa. E o Estado é o responsável, sim. Se nós temos um vizinho que conseguiu reduzir a menos de 1.000 mortos os seus cidadãos por causa da doença, e um país muito mais pobre que o nosso, muito mais carente de recursos financeiros que o nosso. Ou seja, o poder público, o governo, o Estado tem um papel fundamental no sentido de controlar as mortes através da Covid-19. Isso nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. E muitas subnotificadas, né, professora, entre a população negra, muita subnotificação, que a gente não tem acesso a esses números, né, justamente porque a população negra ela já espera a morte, né, desde sempre, desde contextos históricos aí, a gente percebe que nós já nos colocamos numa situação fragilizada. Eu não vou ser atendida, entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, eles vão usar o respirador para a pessoa branca, e a gente, nos países vizinhos aí, a gente percebe que foi uma questão de Estado mesmo, de intervenção do poder, e que poupou a vida desses cidadãos. Infelizmente, nossos números podem ser bem maiores do que são notificados aí pelo Ministério da Saúde. Romilda, está com a gente de novo. Né, são bem maiores que esses, são bem maiores. Por exemplo, em Mato Grosso do Sul, eu fico impressionada com o número de pessoas que têm morrido do coração, sabe? Assim, todos morrem do coração. Inclusive, a Alanis Mateusa, a que recebeu o nome do coletivo que ontem foi para a rua, morreu do coração com 22 anos. Entendeu? Então, isso é evidente essa subnotificação pela Covid-19. Né? A gente sabe, desde o começo, eu tenho acompanhado. Primeiro era uma subnotificação de 9, você tinha que multiplicar sempre os números por 9, depois passou para 7, sabe? E agora a tendência é que esse número ainda seja mais subnotificado pela mudança de postura do governo nessa última semana. Então, por exemplo, é uma situação gravíssima, e aí a gente não tem como ficar quieto, nos calarmos com essa situação, porque isso é genocídio da população negra. Isso é genocídio da população que mais precisa, né? Então, são coisas graves que estão acontecendo na nossa sociedade. E por isso a necessidade também de ir para a rua, porque a rua não é só as redes sociais, mesmo correndo o risco de contrair a doença, mas a necessidade de tentar sobreviver. Eu tenho dito que com as minhas leituras e a gente talvez ultrapasse os Estados Unidos no número de mortes. Né? Porque todos os outros países, inclusive os Estados Unidos, quando chegou nos 50 dias da pandemia, eles começaram a baixar o número de propagação da doença. E no Brasil, não. A gente já passou há muito dos 50 dias e a gente só aumenta o número de doentes, né? Então, isso é uma coisa seríssima. Eu penso que a gente vai ultrapassar esse limite. E nos Estados Unidos também, o número de mortes da pessoa negra pela Covid-19 foi muito maior que a população negra. Muito, 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 muito maior. Então, aí a gente prova que não existe nenhum por acaso, não. E assim, as camadas sociais mais baixas têm as pessoas negras de forma mais densa. A gente percebe que a população pobre ainda é mais negra, né? E vai continuar sendo por algum tempo, né? Se a gente não tiver políticas públicas voltadas aos nossos cidadãos negros. Então, não morre de pobreza, professora, de dificuldades financeiras, fome, porque
tudo que é proveniente da pandemia prejudica primeiro os pobres. Como os negros estão em número, fatalmente eles são prejudicados. Sim, nossa, são dados que nos assustam, né? Mas eu penso que a luta, ela tem que atingir um novo patamar, né? E eu penso que, por exemplo, o Estado, ele é constituído por poderes, e a gente tem que interferir nesses poderes para poder modificar as políticas, sabe? E novas pessoas têm que assumir, sabe? A gente tem que trocar, porque as pessoas que estão no parlamento, as pessoas que estão no governo, as pessoas que representam o Estado, não nos representam. Isso é extremamente complicado e a gente tem que tomar uma atitude. Aí eu penso que depende de mim também, né? Porque assim o Estado está dizendo quem é que deve morrer. E aí eu acho que tem que tomar essa atitude. Não, quem representa o Estado tem que ter uma outra concepção do Estado. Estela, eu tenho outro compromisso agora, desculpa, já estão me chamando aqui, tá? Eu agradeço muitíssimo esse espaço, gostei muito de conversar com vocês aqui, sabe? Foi muito bom. A gente discutiu uma série de coisas da negritude, né? E foi um debate profundamente fecundo. Muito obrigada, viu? Eu agradeço a sua colaboração, a sua contribuição nessa conversa, que ficou muito enriquecida com a sua presença. Espero que a gente possa fazer outra. Professora, posso dizer, peraí, que a gente vai conversar, despede uma mensagem de esperança para as pessoas e de compromisso do movimento com a nossa sociedade. Só um pouquinho, que o meu começou a falhar um pouquinho. Aí. Só um pouquinho, o meu. Aí melhorou. Eu penso que a luta não trégua nessa sociedade, sabe? Mas eu penso que nós, pessoas negras, que nós somos 51%, mais de 50% da população, a gente tem que se fortalecer, nos unirmos e não aceitar que as situações permaneçam do jeito que estão. A gente tem potencial para que possamos mudar isso. A população negra precisa ter consciente isso, ou seja, a gente precisa de ação. E olha, Estela, nós estamos no ano de mudança de vereadores, mudança de prefeito, é a oportunidade que nós temos de interferir com o nosso posicionamento, com o nosso voto e com a nossa responsabilidade, sabe? Não dá para a gente ficar o tempo todo reclamando e daí quando chegar um determinado dia a gente achar que basta, né? O basta tem a ver com pessoas que também nos representam. Porque se a gente tem um Estado que está contra essa população negra, as pessoas que representam o Estado, elas foram escolhidas por nós. E isso tem que mudar. Eu penso que isso é uma ação efetiva, uma ação política de resultados para que a gente possa interferir. O meu nome é Bartolina, ele é muito longo, mas normalmente me chamam de Bartô, professora Bartô. Mas normalmente me chamam de Bartô, professora Bartô. Muito obrigada. Tá meio afrancesado, né, Bartô? Onde a gente tem uma população também muito bem representada por nossos irmãos lá. É que eu nasci no dia do São Bartolomeu. É um santo francês, né? Entendi. Bartô, vai lá pro seu
Compromisso, então. Obrigada, viu? Um grande beijo no seu coração. Obrigada, viu? Um grande beijo no seu coração. Bartô. Romilda, Agora somos só nós. tá dando para ouvir? Oiê, estão me ouvindo? Tá dando para falar? Olha. Sim, agora tá bacana. Contribuição muito legal da professora Bartô aí. Contribuição muito legal da professora Bartô. Sim, Bartô é nossa companheira de muitos anos, somos integrantes do Grupo TES, fazemos parte da diretoria e a gente vem nessa luta, né? Então, cada um vem com seu saber, com a sua experiência de vida, de militância, e o que nos une é exatamente isso, é discutir, fomentar políticas para a população negra, entendendo a nossa diversidade de pigmentação nesse estado, como bem ela disse. E aí, olhando para essa terra, nós fazemos parte dessa diversidade e trabalhar isso é muito importante para com a nossa juventude. Nós hoje temos uma juventude, principalmente de 2 décadas para cá, ela acessou a todas as políticas públicas de forma muito leve, muito sutil. E com isso, talvez, contribuiu com que ela não tivesse compromisso para com a sociedade. Política pública da qual ela teve acesso, ela só veio porque várias outras pessoas lutaram e muito para que essas políticas públicas acontecessem e fossem implementadas de fato. Então, eu trago aqui uma reflexão para as Romilda, a gente não está te ouvindo. E agora o seu microfone está mutado. Se você puder me ouvir, dá um sinal de joinha assim. Eu realmente acho que deve ser algum problema na transmissão. Porque a hora que você fala, dá para te ouvir, estou te vendo bem, só que na hora que, de repente, começa a picar a sua voz. Eu queria, também a gente está com 1h12. Você tá ouvindo, Romilda? Estou ouvindo. Tá ouvindo? E aí, às vezes, cansativo. Sim. Rapidamente, para não ficar cansativo para acompanhar do outro lado, é dizer que, trazer como reflexão para a juventude, que a juventude, ela conscientizar de que essas políticas que hoje elas têm acesso, isso se deu por um processo de luta e muita luta do movimento negro e também de pessoas parceiras. E quando você traz uma fala dizendo que o racismo é velado, não, o racismo ele não é velado. O que nós temos são leis que inibem essas pessoas a praticarem o racismo. E o que diferencia isso hoje, na atual conjuntura, é que nós estamos com um governo que legitima a violência. Então, mesmo tendo essas leis, as pessoas se sentem no direito de praticar as atrocidades porque sabem que não vão ser punidas. Mas o racismo não foi e não é velado. O que nós conseguimos foi criar mecanismos para poder inibir esses racistas. E nós, enquanto Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro, sim, e nós, enquanto Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro, nós trabalhamos
sejam de fato implementadas, para que as leis sejam cumpridas. Nós tentamos contribuir no processo de formação e apropriação, porque entendemos que tudo perpassa pela educação. Digo, eu volto à população estrangeira, imigrante de Três Lagoas, eu digo que essa cidade, ela tem tudo para ser uma cidade referência no que se refere à pluralidade cultural no Brasil. Veja bem, em Três Lagoas são mais de 1.200 anos, lógico que dados extraoficial, são mais de 1.200 haitianos que falam inglês, francês e crioulo. Imagine se nós conseguirmos levar isso para salas de aulas, nas sociais, a pluralidade que aprende uma língua, não só aprende uma cultura. Então, a pluralidade cultural que nós vamos conseguir trazer para os munícipes de Três Lagoas. Deu para ouvir bem, só que assim, ficou um pouco picada a voz, viu, Romilda? O que eu vou propor é que a gente faça uma outra live, tá? Me desculpem, e a internet, de fato, essa falha não está contribuindo, mas que nós possamos fazer uma outra live. Me coloco à disposição para contribuir, para que a gente possa conversar, e é isso. Gratidão, bom domingo, e que possamos caminhar sempre juntos. A gente está com um grupo lá no WhatsApp, que está a professora Bartô e você, aí a gente combina para fazer a próxima, tá? E eu também me despeço aqui, agradecendo, assim, a sua contribuição, ficou com um pouquinho de dificuldade, o som ficou inaudível aí em alguns momentos, mas muitas pessoas, como o Idevaldo, falou que é muito bom rever você. Romilda deixou um comentário aqui no chat. E agradecer a contribuição e a luta, agradecer principalmente a luta de vocês pelos movimentos negros e deixar uma mensagem de esperança, que nós tenhamos mais empatia, como disse bem a professora Bartô, e que menos violência aos negros e que a nossa pele não seja alvo, né? Porque a pele branca é alva e a pele negra é alvo. Então, que todos possam conscientizar, seja nas nossas falas diárias, usando termos pejorativos que empobrecem realmente o nosso vocabulário, e agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até agora. E muito obrigada, Romilda. Um grande beijo no seu coração, viu? Eu vou finalizar aqui.